as comissões de valores, como é o caso da própria CVM dentro da IOSCO, esquemas e discussões público-privado, como é o caso da Task Force de Desenvolvimento Sustentável, TCFD, e também no Brasil, e com muito prazer, o BID, junto com a CVM e outros, a gente vem promovendo essa discussão sobre boas práticas de mercado e regulação dentro do Laboratório de Inovação Financeira. Também a gente vem vendo uma tendência interessante, e esse painel particularmente vai ter a vantagem de ter vários exemplos com bolsas de valores internacionais e a nacional, falando um pouco do papel deles com relação à promoção da transparência e da questão também de gestão de risco. Um pouco o Juca falou disso já na abertura dele, né? Por outro lado, a gente vem vendo uma também pressão dos próprios investidores, em que eles começam a criar princípios próprios e boas práticas com relação também às obrigações fiduciárias, aos códigos de conduta também de gestão financeira. E, por fim, na verdade, toda a questão de títulos temáticos, e por isso que eu falo desses temas, na verdade, faz parte um pouco dessa tendência global no mercado de capitais. Na região latino-americana, a gente vem vendo muita atividade, uma região muito ativa nesse sentido, tanto do ponto de vista de reguladores, onde o Brasil se destaca, na verdade, por ter órgãos reguladores muito ativos tentando promover a sustentabilidade e as boas práticas do mercado, tanto como o caso da CVM, como o Banco Central, mas também a SUSEP, por exemplo. Tá? A gente também vem vendo importantes iniciativas do setor privado, e a gente considera importante considerar ambas tendências, né? As que são top-down e as bottom-up. A gente também vem vendo uma pressão importante, e por isso é tão importante considerar isso, né, no mercado, sobre o mercado como um todo, os investidores dando mais importância aos investimentos de gestão de risco socioambiental com impacto ambiental. Esse crescimento é tremendo, a gente viu esse último ano uma acumulação de ativos em mais de 40 trilhões. E a gente vê esses investimentos, particularmente em países como Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, crescendo, e isso significa uma pressão também em que mercados como os nossos no Brasil começam a internalizar, mas também que tem que estar atentos para poder capitalizar. Essa mesma tendência acontece nos mercados justamente de bolsas. A gente vai ter aqui alguns exemplos que vão falar em detalhes sobre isso, mas acho que também traz justamente a questão, tanto para os investidores como para os emissores, de poder que mostrar melhor o que eles estão fazendo com relação a não só o impacto do que eles estão investindo, do que eles estão emitindo, mas também a governança e a gestão de riscos. E o que eu gostaria um pouco de ressaltar aqui, o que vai ser um pouco o tema da nossa discussão hoje, é que justamente a crise Covid-19, a gente poderia ter esperado, né? Ela de fato acontece, o mercado como um todo, obviamente, teve uma caída importante. Isso dito, foi muito interessante ver que na caída do mercado, os investimentos que continuaram a acontecer são investimentos, na sua maioria, que deram muito mais valor à questão de gestão de risco socioambiental. E quanto, então, o tema da governança com relação à responsabilidade do impacto ambiental e social é importante para os investidores, não é uma tendência nova, essa tendência veio crescendo, mas é interessante ver que a crise da Covid-19 levanta uma necessidade ainda maior de dar atenção a essa governança. Os títulos temáticos, então, são uma oportunidade para a gente poder promover essas tendências de investimento sustentável que estão acontecendo a nível global e para poder internalizar oportunidades. Os títulos têm diferentes oportunidades, a gente conhece o mercado, digamos, bem se desenvolvendo já há mais quase de 10 anos, agora 8, 5 anos, dependendo do que a gente considera o começo. Os títulos verdes são títulos ainda no mercado que está começando, mas que já são mais conhecidos, né? Então, a gente aqui conhece esses mercados. No Brasil, em geral, quando a gente fala de títulos, a gente está falando de títulos verdes, mas, na verdade, o mercado também, como o Morgan falou, o BID vem apoiando também, vem de forma crescente também dando valor aos títulos sociais. Então, títulos verdes ou sociais, basicamente, são nada mais que qualquer título que, no caso verde, tem um tag, uma demonstração do impacto verde, e social, que tem um tag, uma demonstração do impacto social.
E também muito interessante, mais recentemente, a gente viu, por exemplo, até inclusive o título do governo do México, né, faz 2 semanas, e aqui está a Nasdaq, pode falar um pouco disso, a gente vem vendo uma crescente tendência também de falar de títulos sustentáveis, ou ODS, que são os títulos, na verdade, que têm, ao mesmo tempo, podem ter impactos verdes, como impactos sociais, e podem demonstrar impacto com relação a ou vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas. Esse mercado de títulos, como eu falei, a gente, dependendo do que considera o começo, tem uns 10 anos e vem crescendo exponencialmente, né? O mercado de títulos verdes, o mais conhecido, foi o que mais cresceu, mas proporcionalmente a gente vê o mercado de títulos sociais e o mercado de títulos sustentáveis crescendo muito também. E na crise Covid, em 2020, apesar de que os mercados caíram, a gente vê uma oportunidade renovada para esses títulos, porque justamente por conta da necessidade dos investidores de demonstrar que os programas e os investimentos deles estão indo a esforços basicamente sustentáveis, a gente viu aqui uma oportunidade interessante no mercado, né? Então, realmente foi interessante, no caso do BID, por exemplo, para dar um exemplo, a gente apoiou o governo do Equador, emitiu o primeiro título social soberano do mundo, e esse título social acabou sendo usado pelo governo do Equador justamente para um programa social de resposta à recuperação Covid. Os títulos e o link dos títulos, digamos, de resposta a crise Covid para poder, digamos, buscar recursos no mercado de capitais para promover a Covid, criou uma oportunidade de poder fazer um link justamente entre as atividades de resposta e a sustentabilidade. Não obstante, eu gostaria também de ressaltar que a gente ainda tem uma boa parte deles que não foi alinhada a títulos temáticos, o que é uma grande pena, porque, e é isso que eu acho que a gente vai ter aqui uma oportunidade com o painel das bolsas conversar, a gente tem aqui uma oportunidade com os títulos temáticos de demonstrar melhor, não só a responsabilidade, mas fazer uma correlação mais clara entre o que foram os investimentos e os impactos deles. E talvez esses 51% dos títulos que não foram alinhados a social e sustentável perdem uma oportunidade de demonstrar aquilo que eles realmente fizeram. Eu acho que isso não é só importante do ponto de vista do setor privado, mas inclusive público, quando a gente fala de títulos soberanos, para que as populações e quem investe, o mercado, possam saber o que realmente está acontecendo com os recursos. No Brasil, essa oportunidade, um pouco como o Morgan falou, é uma oportunidade importante, o BID vem apostando muito nela. É muito interessante ver que o mercado de títulos verdes, que é o grande mercado ainda no Brasil, apesar da crise das situações, continua crescendo. Em 2020, ele provavelmente vai passar 2019, né? A gente teve uma caída em 2018 por conta das eleições no Brasil, mas a gente acredita que esse mercado vai continuar crescendo exponencialmente. O mercado, ele na verdade hoje está muito concentrado ainda, né, em energia por conta das debêntures e também por conta de algumas empresas, aqui a gente vai ter um pouco um exemplo num dos painéis, que tiveram um pouco inovação, como foram as de papel e celulose, então que o uso da terra no Brasil teve uma porcentagem importante. O potencial, somente falando em títulos verdes no Brasil, é tremendo. Se a gente pensar que setores, por exemplo, de infraestrutura, como é o caso de água e saneamento ou transporte, ainda não estão usando esses títulos de forma muito, digamos, importante. Nessa semana, a gente vai ter, como resposta aí do Laboratório de Inovação Financeira, um dos painéis que vai ter discussão justamente como promover o uso desse mercado para água e saneamento. E a gente considera que, por exemplo, somente falando do setor infraestrutura, tem um grande potencial. Também um enorme potencial são os títulos sociais e sustentáveis, que no Brasil ainda são muito pequenos em termos de proporção. Como o Morgan falou, o BID Invest, a nossa, digamos, janela privada, acaba de aprovar um primeiro programa onde a gente apoiou a emissão de um título social, mas os títulos sociais sustentáveis ainda são uma pequena parte do nosso mercado, com um grande potencial também, portanto, de expansão. O BID, o grupo BID, na verdade, tem um compromisso muito forte com relação a esse mercado. A gente começou a trabalhar
no mercado há uns 5, 6 anos atrás, quando o mercado, na verdade, na América Latina quase que não existia. Ele começou no México e na Costa Rica, com umas emissões de bancos públicos internacionais, mas veio crescendo tremendamente, e a gente veio ajudando esse mercado, sobretudo num começo, tentando trabalhar com diversos tipos de emissores, sejam eles privados ou públicos, para estruturar as suas emissões. Mas tão importante também como tentar ajudar a estruturar essas emissões, oferecendo mecanismos financeiros, como garantias, investimento âncora, ou inclusive mecanismos inovadores, como, por exemplo, os títulos cobertos, né, os covered bonds. A gente também veio fazendo um trabalho muito importante. Aqui eu tenho o prazer, na verdade, de novo, de ressaltar o painel que vai vir, né? De tentar promover um pouco mais de transparência, justamente, de conhecimento sobre o mercado, tanto para os emissores locais como internacionais. A gente vê que, de fato, todas essas tendências que a gente está vendo a nível global, que eu falei um pouco no começo, seja de regulação, seja de boas práticas dos investidores, seja de poder fazer divulgação de dados e governança do que as empresas estão fazendo, necessitam e levam a que o mercado possa entender melhor e possa navegar melhor, né, o que realmente são as oportunidades e como apresentar melhor aquilo que eu estou fazendo do ponto de vista de sustentabilidade. O BID apoiou, no começo do ano passado, uma análise sobre qual era o comportamento, né, dos investimentos que já tinham feito emissões no mercado de títulos verdes na região latino-americana, e o resultado foi um pouco preocupante, porque a gente viu que tanto na região latino-americana como a nível global, somente uma metade dos emissores contava em detalhe aquilo que eles estavam fazendo com os recursos dos títulos, né? Então, para promover a maior transparência e também conhecimento dos investidores das oportunidades de investimento na nossa região, a gente lançou uma plataforma, que é a plataforma de títulos verdes de transparência, a Green Bond Transparency Platform. E essa plataforma vai ser lançada agora em novembro, mas a gente tem a sorte de já estar pilotando ela com alguns dos panelistas que estão aqui e vários emissores no Brasil, tá? E eu acho que, para nós, essa discussão em torno da plataforma não é só para os emissores reportarem o que eles estão fazendo, mas vem em torno da necessidade, de novo, de divulgar informações de forma mais ou menos padronizada, promover ao mercado melhor entendimento do que está acontecendo com esses títulos, se um emissor quer entrar no mercado, o que ele precisa fazer, e ajudar também as bolsas nessa tendência internacional. Como é que a gente pode promover a criação desses ativos e a valorização e a monetização do ativo que é, por exemplo, o título verde. O BID começou com os títulos verdes, a gente espera que, se a Green Bond Transparency Platform funciona bem, o que a gente já tem quase certeza, pela quantidade de parcerias que a gente conseguiu na região, nós teríamos a possibilidade, num futuro também, de, se o mercado continuar avançando, como a gente acredita e vem apostando que ele avança, de poder expandir também essa plataforma em algum momento para os títulos sociais e sustentáveis. Nós estamos lançando hoje, junto com a CVM, o Laboratório de Inovação Financeira, justamente um folheto simples, mas que a gente acha importante para que o mercado possa conhecer melhor quais são essas tendências e oportunidades no mercado de títulos temáticos para o Brasil. A gente acredita, de novo, que existem potenciais importantes em setores, tais como eu mencionei, água e saneamento e transporte, que ainda não usaram esses mercados e poderiam dar muito mais resposta e também segmento sobre o impacto de sustentabilidade neles. A gente acredita que, a nível de investidores e oportunidades, existem muitas coisas já sendo feitas no Brasil com impacto social que poderiam ser muito mais valorizados se nós pudéssemos promover melhor os títulos sociais e sustentáveis. Eu acabo por aqui porque tem um painel muito importante de algumas experiências internacionais que a gente espera poder escutar aqui. Obrigada, Morgan. Obrigado a você, Maria, por essa aula. É verdade que o contexto pandêmico é muito desafiador, mas também é verdade que temos uma massa crítica no mercado disposto a investir e cooperar, desde que haja projetos bons, resilientes e com impactos positivos. Não podemos deixar passar essa onda que se dá não só no Brasil, mas no mundo. Aproveito para convidar os participantes do próximo painel
peço licença para mudar de idioma. Para os que preferem seguir acompanhando português, temos tradução simultânea disponível. Lá embaixo, o globinho fala interpretação. So I'm going to switch to English now. So I'm very pleased to invite some really critical actors, important actors from the international financial markets, to whom I'd like to also express our gratitude for joining us here today. I'm sure that there are many lessons and insights that you can offer to our Brazilian audience as to how to tackle the challenges of developing the thematic bond market that will be very pertinent and germane. It is, as Maria highlighted in the previous presentation, a fast evolving market here in Brazil, and that brings a lot of opportunity, but also requires quite a bit of knowledge in order to leverage that opportunity and to safeguard it, I would say. And that's exactly what we hope to explore with this panel, titled Understanding International Trends and the Potential of the Thematic Bonds Market. And we're very pleased to welcome to this panel three very distinguished people: Leticia Hammond from the Luxembourg Stock Exchange, Mr. Anthony Miller from the Sustainable Stock Market Exchange Network, and Ms. Anne Charlotte Eliason from NASDAQ. So thank you very much for joining us. It's a pleasure to have you here with us today. And so I'd like to jump right in, if I may, to take advantage of our time and ask the following question to all three of you. And that question is a simple question, but I think it's a really important one, which is, what is the main challenge that, from your perspective, is facing the development of this market? And why do you believe that it's worthy to overcome that challenge or those challenges? I'd kindly ask you to limit your answers to 4 minutes, as we have quite a bit of material to cover. So first, I'd ask Leticia Hammond from the Luxembourg Stock Exchange if she may offer her comments, her views. Thank you very much. Thank you very much, Morgan, and thank you for inviting me to take part of this World Investor Week. I would just like to echo what Maria said on the fact that there is a huge increase in terms of green, social, and sustainability bonds that we see on the market. And specifically this year, 2020, because of the COVID crisis, we've seen a high number of social bonds that have been issued on the market. So that's very promising all in all. But according to CBI and Moody's, this proportion of number of bonds and money that is channeled through these bonds is still a very small portion of what we see in the number of global bonds worldwide. And that goes the same thing for ESG funds and the number of assets management. It still represents a small fraction of it. And I see some challenges in there as well. Maybe not one major one, but three that I can explain in those 4 minutes that you give me. The first one really is education. I've been in this field of sustainable finance for the last 12 years. And as much as I'd like to believe that everybody understands what is sustainable finance and what are green, social, and sustainability bonds, I have to come back to some reality. And we still have a lot to do in terms of raising awareness and giving trainings to all those financial market players that are looking for technical, operational, and regulatory training. So really, education is something that we need to invest on as well, as long as we want that market to develop. The second challenge that I see is the challenge of the data. Because I've seen many reports, and also the Luxembourg Green Exchange does it as well. We published a number of green bonds that are issued, or social bonds, and the money in there. But eventually, what we want to track is also the impact of those bonds. We would like to say that the X number of green bonds add a potential of reduction of CO2 emissions per X amount of tons. And that's really what we're looking at, the impact of those bonds. And so there is data everywhere on that, more and more than it was in the past, but it's very unstructured. There's no methodology behind, or it's not the same methodologies that are used. So we lack standardization and structuration on this data specifically. The last challenge that I see is linked to transition finance. So you've mentioned thematic bonds, and
for those ones specifically, we look at the proceeds that are channeled through these bonds. Now we see new instruments on the market that are general corporate purpose bonds. So we don't look at the proceeds, but we focus more on the issuer's side of things. And that's, for example, the case of the sustainability linked bonds, where we wouldn't look at the proceeds, but we would look at the issuers. And that's a very welcome trend if we want to encourage issuers to transition. But that's also an area where we need more than anywhere else, transparency and credibility to avoid greenwashing. So all in all, there are challenges that needs to be overcome if we want to shift that still small market to a mainstream market. Great, Letitia, thank you very much. I agree wholeheartedly. Well, let's hear what Anthony has to say from the Sustainable Stock Exchange Network. Anthony, please share your thoughts with us. Thank you very much, Morgan. Let me start out with your second question about why these things are important and why we should overcome whatever challenges are in place. In 2015, countries around the world agreed on the United Nations Sustainable Development Goals. This is a very ambitious program that includes green finance and tackling climate change, and aligns and complements with the outcomes of the Paris Agreement to tackle climate change. And these are goals that the world has set for itself to accomplish in the next 10 years. And we set these goals even before we had a global pandemic. So now one challenge on top of another. Now, achieving these goals is going to require a tremendous amount of investment. A lot of these objectives require infrastructure investment. So whether that's tackling poverty in developing countries where new infrastructure is required, or it's transforming fossil fuel-based economies in now developed countries into more green energy economies and low carbon economies, that also requires tremendous amounts of infrastructure investment. So this is where we circle back to why are we here, why we talk about green bonds. Bonds are an excellent tool and a mechanism to raise capital for every country on the planet. And of course, many of these bonds are listed through stock exchanges. I think when it comes to green bonds, we're looking at about half of the green bond market globally is traded on exchanges, and exchanges have a tremendous role to play in that area. So that's a bit about the why this is so important. We absolutely have to finance this transition, particularly when we think about climate change. This is an existential threat for all of humanity. So you asked about challenges. I was very interested to hear the challenges that Letitia spoke of. I look forward to hearing from Anne Charlotte. We always look at these exchanges because they're really on the front lines of how you make these work. I think from our perspective, looking a little bit at the macro perspective, a few challenges that I would highlight. I'd highlight three challenges in particular. One is visibility, making the market more visible to investors. Now, on the one hand, almost every green bond that's issued is oversubscribed. So no one has any trouble selling these things. So it's not, and so many times people could think, well, you know, why is Anthony asking me to advertise something that is selling so well anyway? Yeah, I think the important thing is to raise the visibility of this entire market segment. And I think Letitia, she didn't speak about this, but you should ask her about it. It's a very good example what Luxembourg has done with the Luxembourg Green Exchange, where they really brought tremendous visibility to the green bond market and really promoted that. And this is incredibly important to promote this visibility, not just to investors, but also to issuers so that they're aware of this. They're not alone. There's 34 stock exchanges in the world that have some sort of green bond segment. And it's something that we recommend to exchanges, that they create some sort of separate segment to promote visibility of green bonds. B3 has one, by the way. But of course, there are best practices around the world. I always think the Luxembourg Green Exchange is a great example that many exchanges should borrow ideas from. The second challenge I want to highlight is projects. You know, every time you raise a green bond, you're raising money to invest in a project. I spoke about infrastructure before. Globally speaking, the vast majority of green bonds are going into energy projects, but then there are other various infrastructure projects they're going into. So at the end of the day, you need an investable project
before you can even have an issuer. I mean, you cannot raise money and then sit around and ask yourself, what do I do with it? And this is a key point. I remember speaking with the CEO of a stock exchange in a developing country, and I told them when the SSE started our work on green finance, I said, our focus is helping to move money from point A to point B. And he looked at me and he said, our problem is we don't have point B. And that's a real challenge, and this is not something stock exchanges can solve, but this is something where this multi-stakeholder community of the people who are on this call, stock exchanges working with issuers, work with investors, but also working with government regulators. When you're dealing with infrastructure projects, particularly in the energy sectors or a lot of the other sectors that green bonds are going into, some of these markets can be heavily regulated and the types of investments can be regulated. So governments should look at these sectors and think about how they can increase investment in these sectors. And sometimes that might mean some modifications to existing rules about investment. So creating point B is important. And I'm going to end here just by saying the last thing, and I think this is something you're going to talk about later in the session, is going beyond green. When we talk about thematic bonds, the biggest segment by far is green. That's done very well. Social has always been the sort of smaller brother to green bonds. Right. What we've seen earlier, and we heard a bit of this presentation about COVID-19 themed bonds, that has been a huge injection into social and sustainability bonds. In the first half of this year, there were more COVID-19 bonds than all social and sustainability bonds last year. So that, I think it's woken people up to the possibilities of what you can do with the bond markets. And it will be very interesting to see how we take those lessons forward. Great, thanks, Ete. I agree entirely. I think it's high time, and there's a lot more visibility now to tie back to your first point with regard to social bonds and sustainability bonds in general. So great, let's turn over to Anne-Charlotte then from NASDAQ for 4 minutes. Please, Anne-Charlotte, if you may. Thank you so much, and thank you for having me. I must say that I fully agree with what Leticia and what Anthony already said. So let me just give some flavor on this. I can't really see, I think that we already identified the major obstacles, but given the numbers that Maria showed us, we have a huge increase of bonds. What we need to think about is that we don't want to increase the number of sustainable bonds. And when I use the word sustainable, I know it's a sloppy thing to say, but I include both green and social and the combination of the two. So just bear with me. I hope you can live with this sustainable comment. So if we just increase the number of bonds, I don't think it might be the case that we will save the world or make it more sustainable in the end. So therefore, it's of really big importance that we increase the transparency of the market. As we're all aware, the market is very transparent from one point of view. All issuers are publishing huge reports in a PDF file, but it's full of unstructured data, and therefore it's really difficult to compare. And we've been talking a lot about transparency in this market, but I think the transparency has to come from increased comparability. So transparency as is not really enough, but by increasing the standardization and increasing, or the standardization of reporting, that is, I think we can come a bit further. This standardization has already started from in a way, because more and more issuers, when they issue a green bond, they are also identifying certain SDG targets or SDG goals, and some of them also SDG targets in order to limit it further. However, they usually don't quantify it. They say it's like, that's the thing. What we also see quite often is that even though we have this beautiful report, we have use of proceeds being on the third area, there's nothing. So I think that given that we are really interested in increasing the sustainable bond market by only allowing for companies that are making a contribution to the long-term goal of creating a better environment, I think we really need to change this in a very early stage.
And that is exactly what Maria put forward with the IDB initiative. I think that's a really good initiative. It's very, very interesting, even though it's only for green bonds right now, and they might have ideas to prolong that. However, it's very easy said. We started our sustainable bond segment already in 2015. And at the time, it was not a really big market for sustainable bonds. So the issuers that I was in dialogue at the time, they were not really sure what to report on. So I think it's our goal as exchanges. We should contribute by doing what we have done for ages, is that we should improve the market by lowering the hurdles. And by lowering the hurdles, we need to be in dialogue with both issuers and investors and see where are the big obstacles. And I represent NASDAQ. We have, well, we talk to very many European, particularly Nordic issuers, also quite a few in the US and also in other areas of the world as we have a global coverage. But what everyone says is that they're not really sure what to report on. And when you're not really sure what to report on, then reporting becomes even more time consuming, because everyone says that Standard & Poor's comes in and say, we want this measure. And no one wants to say no to Standard & Poor's. And then it continues. So that make the market less, it's creating unnecessary hurdles. And in Europe, we have a taxonomy on its way, but that's only for European coverage. And maybe that will spread in some way or the other, but I think that could be, I think that is what limiting the market. And I'm really afraid that we're just looking into a sustainable bond market that is just increasing the number of so-called sustainable bonds, and we don't really keep track of them. And I think that's my 4 minutes. I can go on forever, I'm sorry. No, not at all. I think it's really important that thought. Precisely how to ensure that in these early stages, well, not so early now, but still, let's say at the beginning of the curve, because we do believe that there's a huge potential going forward, that that there is concerted effort to not only to agree on standardized measures in terms of what should qualify, but also in terms of the reporting and the tracking and the whatnot. So I couldn't agree more. I think that was very well said. And I'd like to point out the great deal of complementarity between the three of you in terms of what you've put forward, raising awareness, raising visibility, ensuring consistency, and making sure that there's transparency in terms of the empirical results that generate, and that entails standardizing and bringing together and making sure that we have a single way, in addition to having a bunch of projects, which is where we actually spend a lot of our time in thinking about how to get projects that are bankable or financeable. So with that, let me follow on with the second question, which I think is perhaps even more relevant right now, which is, given those challenges and given the very unique roles that your respective organizations and institutions play in the development of this market, and I'd like to take the advantage to congratulate all three of you for what your institutions are doing. What have you been doing precisely in terms of offering to help investors and issuers overcome those challenges that you laid out? And feel free to encourage us to do more, or to do something different as well. So, Letitia, pass the word back to you. Thank you, Morgan. So in terms of the initiatives that we've been doing at the Luxembourg Grain Exchange, I'd like to mention two actually that we've launched this year. The first one is the launch of the LGX Academy that was launched in May 2020. And that comes from the fact that we realized that we are at the core of the market between investors and issuers, and also lawyers and investment banks that are all willing to contribute to sustainable developments, but sometimes they lack the knowledge on the specific instruments, also on the regulations and the standards that exist on the market. So basically what we've decided to do is we provide certified trainings to those people, so financial professionals,
for those who seek an in-depth understanding of the principles and the foundations of sustainable finance, but also the ones that want a more advanced training on the topic. We've developed several partnerships since May, and especially one with the IFC, so internationally recognized institutions, to extend our trainings to specific markets. And that's, for example, the case with Latin America. The fact that we also go digital because of the COVID crisis is also an opportunity in disguise, I guess, because we're digital, and so we can target more markets and try to raise awareness more globally. So that's one thing. The second initiative that took a lot of our time during this year is actually the launch of the LGIX Data Hub. And so we've launched a centralized database where all the information, all the data points that you can find on green, social, and sustainability bonds is put in that database. The idea behind that is that exactly what Anne-Catherine said, the information is disseminated in many documents, so various sources of information. It's incompatible formats. It's different levels of granularity in terms of indicators. So we really realized that we had all this information. We just needed to centralize it, structure it, and leverage on our experience as one of the leading listing venues for sustainable financial products. So really that database is extremely granular, so it gives information at the bond level, but also the project level, and that's what Anthony mentioned. There's information at project level and impact indicators that I mentioned earlier. That's also super interesting, actually, to see what kind of projects are invested by those bonds. So you can get this information as well. And the whole idea for that data hub is that asset owners and asset managers can use that database to screen the bonds for their investment purposes, but also for compliance and for reporting purposes. So that's basically where we are. We had a very busy week, and we will continue to adapt this academy and the data hub to the needs of the market in the coming years. Great. Thank you so much. Super interesting and super opportune to bring, in fact, a centralized database that provides such granular information. I would encourage everyone here on this webinar to figure out and use it, because that's a unique and useful data source. So I'll turn the word over to you, Anthony, if you please answer the question. Sure. We've been working with exchanges for a number of years on green finance generally, and that covers both equities and bonds. But of course, a big part of this market is the bond segment. We have been promoting the idea of clear green bond segments among exchanges, and working with exchanges who are interested in adopting this practice, but have some questions about it. So we do provide some technical assistance to exchanges in that regard. We are also trying to facilitate more policy dialogue between exchanges and security market regulators and beyond, because a lot of these things are not questions for security market regulators. They're questions for regulators in other areas of the economy. And that relates back to what we were talking before about creating projects and opening up certain segments of the market for these types of investable projects. So that is certainly something that we're trying to further as this policy dialogue to grow the market, if you will, for the investable projects. And of course, working with exchanges, as I mentioned, they're promoting these activities with their investors through market education programs. We also track those around the world. Many exchanges are engaged in market education on ESG more broadly, but certainly in this space, it's of interest to us. Beyond that is, and what I mentioned earlier sort of ended on, is extending beyond green bonds. We have been working with some partners on other types of bond program, thematic bonds. I mentioned earlier the huge wave of COVID-19 bonds. There have also been other interesting bonds in the space of gender equality that have been launched and listed on exchanges. So these are all still small compared to the green bond space. And of course, the green bond space is still only a fraction of the entire bond market. So what that really means is there's tremendous opportunity for growth here.
And I'd like to just end by reiterating this issue about learning lessons from the recent experience people have had with the COVID-19 crisis. That once people have picked up these things, and we've seen this in Scandinavia as well. I think NASDAQ listed some COVID-19 bonds there. They were very quick off the mark on that. So, and Charlotte can probably talk more about that. But it's, there's lessons learned during this crisis. People started to look at social bonds in a way they never looked at them before. And those lessons don't disappear when the crisis disappears. So if we're all lucky, this COVID-19 thing will end sometime in the hopefully not too distant future. Yes. But, the world will go on. And when it comes to the Sustainable Development Goals, we have another 10 years to tackle these things. And we can take lessons learned and learn how to apply them to other areas of poverty alleviation, aiding SMEs development, gender equality, as I mentioned before. So there's a lot of ways that the bond markets can be used to apply to other types of sustainable development goals. And we take as our guiding compass here the lessons learned from green bond market, which has been very successful. Great, thank you very much, Anthony. The recognition of our collective vulnerability and the needs to really leverage what we've gone through collectively as humanity over the last years really does offer an incredible window of opportunity that for the development of this market. So thanks so much for that reflection. And Charlotte, can you please give us a little bit of insight into what NASDAQ has been doing? Yes, of course, I would be delighted to. So what we have been looking into is, as I touched on before, I'm trying to decrease the hurdles and using the fact that we are the middleman in the universe. However, we are no experts. So we are not investors, we are no issuers, we are not banks, and we are no sustainability experts. So therefore, we started off some work and we talked to those different parties in the market. And in December last year, in 2019, we launched an initiative on data as well. So our idea is that we want the issuers to be responsible for the data that they are presenting. The issuers can, today all the issuers are issuing bonds. They could have a second opinion perhaps, and then they disclose that. They can do some manual reporting and they disclose that, usually on their homepage. And then you can retrieve some data, as Luxembourg is doing, which is really good. So you don't have to go through all this material. But what we are doing is that we are asking the issuers or helping the issuers to come up with KPIs that they could report on. So usually for issuers, they are identifying certain areas. Maybe they're doing green buildings or wastewater management or something like that. And that's something that is very well defined. You have ICMA categories on that. However, since we are almost all following the Green Bond principles, it's only principles, and then we have these categories, then we don't have the level underneath. And that's what Letitia also mentioned, that they're collecting all types of data that is being disclosed. What we do instead is that we say, if you have a green bond building, why don't you consider these KPIs? And then we present those KPIs for the specific initiatives that they have identified, together with all the documentations that they have today. And this is all voluntary and in dialogue. And the KPIs that we have suggested, they are really well used within the market. So when we set this up, we did it in collaboration with both Sustainalytics and Cicero and CBI and Viggo Eiris. So they all helped out and they're now in our advisory board. And we also talked to big investors with PIMCO, APG, and BlackRock and so on. So they also said that these are the measures that we would like to see. And we are hoping that for an issuer that has been reporting before or is a new issuer that
when they have identified that we are about to do a green building, the first year when they are supposed to do this reporting, then they can look at, okay, we've done a green building, which are the measures that we could present? And then they can do that. And if they want to add something over the year, they can do that as well. And we are helping to distribute that. So we disclose it again in our market data feeds. It's also available on our homepage that is open to all. What is also different in this is that this is a pure global initiative. NASDAQ, we have exchanges all over the place. We have lots of offices everywhere. And we thought that we should use our global coverage when we do this. So we are inviting all issuers of green and social and sustainable bonds to upload their information on our network. And it's free of charge because we know that the investors really welcome this information. And we're also in dialogue with them when they want to upload this information, because we're hoping that this will make the comparability better. And with an increased comparability, we will all of a sudden get a better transparency. So that's the general idea, but it's all voluntary and free of charge, and we just welcome everyone to do it. Great, thanks so much, Angela. That's very, very interesting, and I think very, very germane. So what we see is the incredibly important role that exchanges play by being right in the middle, but also actively seeking to create mechanisms for data availability, data standardization, data dissemination, which is in the end what makes the market. It really makes the market work. And I think the three of you have really also put out a very clear and compelling call to action for why we need to redouble our efforts to promote this market. So I want to thank you all for that, and for the work that your respective institutions are doing in increasing visibility, increasing standardization. And for those of you who are joining us today, I would encourage you all to visit the respective websites and learn more and look into those databases and look into those standards. They really are incredibly pertinent to the questions and to the challenges and to the potential, given what Anthony laid out in particular with regard to the realization that there is a huge demand for this. There are a lot of investors who are very keen to buy this. All of these issues so far, or the vast majority, have been significantly oversubscribed, and we don't expect that to change. In fact, much to the contrary. So there's a huge potential here. Visit and collaborate with our partners who have joined us today. Thank you so much for being here. It was really a pleasure to have the three of you. So with that, I would move on to our next panel. I'm going to return to Portuguese, com licença de todos vocês. Nesse painel vamos abordarmos a realidade dos bônus temáticos, dos títulos temáticos no mercado nacional, aqui no Brasil. Então, gostaria de dar boas-vindas e convidar a participar a Juca Andrade, do B3, ao José Alexandre Vasco, do CVM, nosso parceiro há anos, e o Divan Carlos Cargni, da Irani Papel e Embalagem. Muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco. É um prazer compartilhar essa palestra com vocês e ter a presença de todos vocês. Então, vamos fazer uma pergunta para cada um de vocês e novamente vou pedir que, se puderem, limitar o seu tempo de resposta a 4 minutos para deixar a palavra rodar um pouco e ver se ao final a gente vai ter uma oportunidade para fazer uma rodada final de considerações. Então, eu vou começar pelo Juca, por favor, do B3. Juca, por favor, conte-nos como a B3 apoia os emissores e os investidores nesse mercado em evolução. Por favor, a palavra é contigo. Ok, Morgan, muito obrigado. Agora quase boa tarde, né? Ainda estamos bom dia hoje, agora nesse horário.
Nesse tema, a gente acho que ainda tem bastante a avançar, né, no desenvolvimento desse mercado, né? A gente, na B3 aqui, a gente tem um papel de induzir a boa prática, né, ambiental, de social e governança, e oferecer produtos e serviços para apoiar os clientes nessa evolução, né? Ela virou agora, inclusive, o que a gente está chamando de um mainstream aqui da companhia, né? A gente tem consciência de que isso gera valor no longo prazo, né? Para as companhias, para os investidores, e ela é uma prática essencial no mercado, né? Então, como é que a gente vai fazer esse trabalho, né? Primeiro, a gente tem que, o que a gente fala, walk the talk, né? Quer dizer, a gente ser uma companhia que é alinhada às melhores práticas, né? A gente também tem que exercer isso, né? E com relação a fortalecer e promover produtos, ofertas, né, de produtos ESG, aí eu queria comentar algumas coisas com vocês. Então, por exemplo, né, no segmento de listados, né, que é o que a gente fala, o mercado de listados é o mercado de bolsa propriamente dito, né? E aí, no caso, especificamente no mercado de ações, a gente hoje tem 69 índices no portfólio, né, da B3, e apenas 7 hoje são, na verdade, dentro dessa temática ESG, sendo 4 relacionados à governança e 3 relativos à sustentabilidade, né? Mais especificamente sustentabilidade, o ISE e o ICO2, e a gente está lançando agora, está no processo agora de lançamento do índice com S&P, né? De ESG, né? E aqui a gente tem uma oportunidade imensa, né? Para fortalecer o posicionamento desses índices como sendo referência, né? E até fazendo uma análise histórica desses índices, a comparação da performance deles em relação aos índices tradicionais, né? O segmento de balcão, né, que é o mercado de pouco mais da parte de renda fixa ou ambientes de registro, depósito, a gente tem desde novembro de 2018 os green bonds, né? As emissões, elas são identificadas dentro do nosso ambiente de registro, então a gente dá uma anotação de que ele é um green bond, né? E ele também, na nossa plataforma de negociação, que é chamado Trader, ele também é identificado lá como sendo um green bond, né? A gente tem em setembro agora, né? Em setembro, quer dizer, mês passado, em 2020, esses green bonds somam quase 4 bilhões de reais emitidos, são 15 tickets que a gente fala, né? Que são 15 títulos diferentes negociados com 13 emissões, né? Isso inclui debêntures, CRIs e CRAs, com 12 empresas distintas, né? Aqui é o começo, a gente acha que isso aqui ainda é pouco, mas já é um bom começo, né? A gente também tem participado do Laboratório de Inovação Financeira, né? E ele tem como objetivo de promover as finanças sustentáveis no Brasil, juntamente com os representantes do governo, da sociedade e algumas das certificadoras de Green Bonds também, né? Nós estamos aí, por exemplo, com a Cital e a CBI, a Climate Bonds Initiative, né? Outra frente que a gente fez ainda no mercado de balcão foi relativo aos CBIOS, né, que foi um título, né, um certificado promovido junto com o Ministério das Minas e Energia, também para o setor mais específico de combustíveis fósseis versus combustíveis renovados, e eles passaram a ser registrados aqui na B3 em abril desse ano, abril de 2020, né? E para permitir que as distribuidoras possam cumprir as metas de descarbonização, né? As distribuidoras que utilizam os combustíveis fósseis, né? Então, falando um pouco de números, né? O estoque de CBIOS agora, com base no dia 28 de setembro, ou seja, há pouco tempo atrás aqui, nós estamos com um pouco mais de 9 milhões de títulos, né? Em posição das partes obrigadas de 1,5 milhão de títulos, as partes não obrigadas com 400 mil títulos e ainda a posição que não foram negociadas, 7,5 milhões, né? A gente teve uma negociação recente de aproximadamente 1,5 milhão de títulos com preço entre R$30 e R$35, o CBIO, né? E tivemos a primeira operação de aposentadoria de um CBIO, foram 18 quantidades de CBIO que foi feito no dia 13 de agosto, né? E ainda a gente também tem que induzir as práticas, né? Não apenas a gente walk the talk, como falei, colocar os produtos, mas também ser um espaço de indução do mercado, né? De promover esses títulos, emissões sustentáveis, dando transparência, educando os investidores, fomentando esse mercado, né?
Essa busca ainda hoje ela está um pouco concentrada nos investidores mais sofisticados, nos mais engajados com essa pauta, né? Mas isso está mudando. Assim, a gente percebe uma mudança rápida, né? Então, por exemplo, 84% dos millennials, né, citam a ESG como um ponto focal das suas aplicações, né? Isso é uma pesquisa que eu estou citando, é do Morgan Stanley. Mais de 60% dos entrevistados eles apontaram não ter conhecimento sobre ESG, mas 73% têm interesse nessa opção de impacto positivo da sociedade, segundo uma pesquisa da XP, né, sobre esse tema ESG com as pessoas físicas, né? E mais de um terço dos investidores da pessoas físicas da B3, que faz parte dessa geração millennials, né, 25% são mulheres, né? E a educação e transparência para promover esse tipo de demanda é fundamental. A gente tem estruturado iniciativas em diversas frentes, né? A gente tem o nosso hub educacional, né? Que é o hub para a pessoa física, né? Então, eu recomendo que vocês também entrem lá, né? Para quem está assistindo aqui, acesse, que é o edu.b3.com.br, né? A gente tem promovido debates, fóruns, né? Dedicados ao tema, né? Por exemplo, com parceria com o próprio BID, CVM, Sustainable Stock Exchange, para promover webinars e incentivos nesse setor. A gente tem participado de um grupo de trabalho com o Ministério da Economia e o Banco Mundial para a gente acompanhar as discussões no mercado de carbono, né, e fomentar essa agenda no Brasil, também muito importante. E a gente também quer ajudar o acesso a esses instrumentos, né? Então, os fundos, por exemplo, são uma forma de empacotar esses produtos, né? As ofertas ainda são poucas, mas elas estão crescendo. E aí eu gostaria de mencionar que, por exemplo, hoje, né, exatamente no dia de hoje, a gente está começando a negociação de um novo ETF emitido justamente naquele índice que eu mencionei, da S&P, conosco pelo BTG, né? Então, ao compartilhar essas boas práticas, né, por meio desse programa e capacitação dos eventos. Então, essas são as bastante iniciativas que a gente tem feito no setor aí. Parabéns. Muito obrigado, Juca, por compartilhar. Eu acho que realmente vocês estão aí promovendo o desenvolvimento desse mercado. É um parceiro fundamental para que deslanche ainda mais rápido do que já está, né? Então, eu agora gostaria de passar a palavra para José Alexandre Vasco, da CVM. Vasco, qual o papel do regulador para apoiar o mercado de títulos verdes e temáticos? O que acha? Pode falar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar nesse evento e cercado de parceiros aqui como o BID, especialmente o BID está anunciando hoje uma parceria, a B3, enfim. Eu estou muito satisfeito de estar aqui ajudando o primeiro dia da World Investor Week para tratar de um tema que é tão importante para o mercado de capitais e para o país. Posso falar que, do ponto de vista do sistema financeiro, o tema é extremamente importante, porque o sistema financeiro tem um papel reconhecido isso na transição para o desenvolvimento sustentável e tem um papel também no apoio ao enfrentamento de certos riscos sociais e ambientais. E acho que falar de riscos sociais faz muito sentido nesse momento em que ainda estamos atravessando os efeitos da pandemia e sairemos, como os países sairão todos mais pobres e mais desiguais após esse período. Então, há claramente um papel para o sistema financeiro ter, e especificamente no âmbito dos investimentos, para não falar de seguros e outros temas, no âmbito dos investimentos, os investimentos são fundamentais. Tínhamos em 2018 uma estimativa de pelo menos 30 trilhões de dólares investidos em ativos que tinham adicionalidades sociais ou ambientais, enfim, até em função disso, um grande número de companhias e também de investidores têm reportado ou prestado atenção a esses temas. Então, a transição, especialmente para um país como o Brasil, que é um mercado emergente em crescimento, ela oferece grandes oportunidades de crescimento. O papel aqui dos reguladores, especialmente no mercado de capitais, ele passa principalmente, sem prejuízo de outras ações, né, pela promoção da transparência, que é fundamental, o disclosure das informações periódicas, eventuais, dos emissores, enfim, dos participantes de mercado, mas também a transparência sobre os riscos, né, e sobre a gestão de riscos, né. Esse tema eu acho que ele é um pilar da proteção do investidor, especialmente contra greenwashing e outros temas que podem prejudicar a credibilidade desse mercado. É uma gestão de risco eficiente,
que ela passa pela transparência, um funcionamento eficiente. Acho que um ponto que não pode deixar de ser mencionado, que é a alocação eficiente de capital. Para que isso aconteça, é fundamental a transparência. Ela facilita aqui a decisão do investidor, esse principal tutelado de um regulador de mercado de capitais, né? E aí tanto o investidor institucional, que tem os seus próprios requisitos e requerimentos para investir, quanto também investidor de varejo, que, como acho que o Juca bem apontou agora, está mudando o seu perfil, né? Temos aí novas gerações, essas gerações estão buscando, muitas vezes, um propósito nos seus investimentos, e é fundamental que o mercado tenha ativos que, enfim, atendam a esse anseio, que é uma mudança natural aí da própria sociedade cultural, de valores, enfim. Então, uma pesquisa recente da IOSCO apontou, e foi publicada esse ano, que 83% dos reguladores de mercado de capitais, aqueles que responderam à pesquisa, apoiam de alguma forma investimentos sustentáveis, usualmente pela atuação no disclosure. E 45% tem alguma ação contra greenwashing, dados os efeitos nefastos que o greenwashing pode ter para um mercado, especialmente um mercado que está se desenvolvendo e começando a criar um histórico, enfim, de performance nesse tipo de ativo. Então, é um desafio, ainda poucos reguladores têm normas específicas para greenwashing, e é um tema que vai ganhar importância. Então, 80% dos reguladores que responderam à pesquisa entendem que as CVMs têm um papel. Esse papel passa por transparência, esse papel passa pela proteção do investidor, greenwashing, e um achado importante, que eu acho que também está muito relacionado com a questão da transparência, um papel de promover ou estimular uma certa convergência das taxonomias ou das third-party frameworks, já que existem. Isso facilitará a compreensão, esse é um movimento natural, e, portanto, a Task Force da IOSCO vai fazer um trabalho sobre o tema. Então, acho que, de uma forma geral, esse aí é o cenário. No caso específico da CVM, acho que já foi falado aqui do Lab de Inovação Financeira, nós atuamos nessas frentes, nas frentes regulatórias. O diretor Henrique Machado já mencionou aqui a norma a 480 dos emissores de valores imobiliários, que vai ser reformulada. Então, teremos uma atuação na regulação, pelo lado do fomento também na educação do investidor, como essa semana é uma prova, e um papel de fomento também ao trazer os participantes de mercado a discutir, se articular para promover esse desenvolvimento. Então, eu acho que esse aí é um papel ambicioso, mas extremamente necessário. Obrigado, Vasco. Totalmente. Eu acho que você colocou perfeitamente a necessidade de ter essa clareza, essa transparência, essa proteção é realmente fundamental. E vocês têm esse papel intrinsecamente, né? Então, acho ótimo que tenha a clareza com o qual você se expressou. Então, agora gostaria de passar a palavra para nosso último convidado para esse painel, que é o Odivan Carlos Cagni, que pode falar sobre a atuação dele em algumas emissões temáticas nos quais já atuou. Eu acho que seria ótimo se você poderia contar-nos um pouco sobre você aprendeu nessa participação sua nas diferentes emissões temáticas. Então, pode falar, por favor, Odivan. Também, obrigado pelo convite, Morgan. É um prazer, o Juca, o José Alexandre, para estar compartilhando esse painel, né? E também falando um pouquinho da nossa experiência aqui no dia a dia, na prática, né? No mundo real aqui da empresa, onde a gente tem uma responsabilidade grande, né, de fazer as coisas, de executar, né, fazer as coisas acontecer, e nem sempre é tão simples, né? No dia a dia de uma empresa, a gente sabe quanta complexidade que existe, né, envolve, e eu acho que esse é um desafio grande que todas as empresas têm, enfim. Falando um pouquinho aqui da Irani, né, a Irani Papai Embalagem, uma empresa que está fazendo 80 anos, ano que vem, é uma empresa do setor de embalagens no Brasil. Ela está dentro do grande setor de papel e celulose, mas é um subsegmento onde aqui nós fazemos celulose, mas ela é totalmente integrada, usada em embalagens de papel e papel para embalagens. Né? Nós não vendemos celulose no mercado internacional, como o Brasil é tipicamente conhecido, né? E nossa receita vem majoritariamente do mercado local, do mercado interno.
nós exportamos em torno de uns 20% do faturamento, mas 80% é aqui no mercado local. Nós já temos um histórico nessas questões, né? Eu acho que o setor é privilegiado, né? O setor de papel e celulose como um todo tem um aspecto muito importante de socioambiental, pela forma como ele lida, né? Pelo uso da terra, pelo recurso natural renovável, que é a floresta plantada, que é a sua principal matéria-prima, né? Pela geração de energia, que majoritariamente é limpa, né, pelo produto que é biodegradável, né, qualquer produto feito de papel ele é biodegradável, ele é reciclável, né, no nosso caso a fibra de papel, a fibra da celulose que nós fazemos longa, ela é reutilizada até 7 vezes, então você usa um recurso, a terra, se usa o que ele é um recurso, vamos dizer assim, escasso, né, até o uso da terra, então se usa com uma produtividade bastante elevada e ainda assim aquele produto da terra que é a floresta, a gente procura usar ele o máximo possível para dar a melhor utilidade econômica no ciclo de vida dele possível. Então são 7 vezes que é possível reciclar uma fibra longa, né? Então o Brasil é um país também reciclador, né? Não é tão conhecido pela sua reciclagem, porque se destaca mais pela produção de fibra virgem, de celulose, mas é um grande reciclador, né? O Brasil ele está se desenvolvendo cada vez mais. E nós, na Irani, temos a produção de celulose, de fibra virgem, e também reciclamos, né? Na verdade, 2/3 da nossa matéria-prima é reciclagem de papel. Então, associando tudo isso, né, bastante vem do setor, da característica do setor, bastante daquilo que nós pregamos na empresa. Nós temos já relatório de sustentabilidade publicado há 14 anos pela metodologia GRI. Nós temos 2 projetos de MDL, né, registrados na ONU, né, um de 2005, outro de 2007, onde nós já vendemos crédito de carbono no mercado internacional, vendemos para Shell, Cargill e outras grandes empresas compensarem suas emissões lá fora, ainda quando o protocolo de Kyoto estava vigente e bem ativo, né? Agora está um pouco menos, esses créditos caíram, o valor do crédito caiu muito o valor no mercado internacional, mas ainda assim nós mantemos os projetos, estamos gerando crédito de carbono, vendendo aqui localmente, até no Brasil já se desenvolveu esse mercado, temos algumas transações aqui dentro do Brasil. Nós também temos vários projetos sociais que são inerentes, né, da atividade, né, e enfim, isso acaba formando uma combinação de fatores ESG, né, que a gente vem construindo ao longo do tempo. No ano passado, nós emitimos uma debênture verde, né, que aí acho que vem a experiência que está listada na B3, né, carimbada lá como debênture verde. E até na emissão, na origem da emissão, você vê como as coisas são, né? Nós, com todo esse arcabouço, né, a gente não tinha a intenção de emitir uma debênture verde. Até quando fomos fazer a demanda veio por um investidor, né, que nos disse, olha, por que vocês não fazem debênture verde? Claro que vocês têm todas as características aqui, tem todas as condições. E aí foi quando nós fizemos a caracterização do papel como debênture verde, né? E foi muito, para nós foi simples, porque temos toda a transparência, todos os números auditados, né? Os relatórios de sustentabilidade, eles são auditados, né? Então vários indicadores de consumo de água, de consumo de energia, enfim, os vários sociais, todos eles com histórico para poder demonstrar, e o uso dos recursos, que é para uma atividade de reciclagem, né, e de produção com base em matéria-prima renovável. Mas o que eu queria destacar aqui, eu acho que tem um aprendizado de lá para cá muito legal, que foi o que aconteceu na pandemia, né? Se fala muito do digital, né? Que o digital andou bem na pandemia e tem reforçado o seu posicionamento, né, como uma tendência. Mas o nosso negócio também foi, né? Se for ver a performance econômica do nosso negócio no segundo trimestre, ele foi muito boa. Muito em função de que as pessoas começaram a demandar mais sobre embalagem de papel, né? As nossas embalagens são usadas em alimentos, são usadas nos setores que acabaram demandando mais durante a pandemia. E o papel foi utilizado como forma de embalagem
desse modelo de consumo durante a pandemia. Isso fez com que, no final das contas, a pandemia foi uma prova de fogo, né? Eu acho que nós tivemos esse teste e a performance da companhia foi boa. E quem comprou a debênture, os investidores que compraram a debênture lá atrás, debênture verde, tiveram o benefício de ter melhorar o rating de crédito da companhia e ver o papel performar melhor e capturar benefício econômico depois da emissão. Não foi só na colocação do papel. E eu reputo isso muito a posicionamento socioambiental da companhia e mesmo do setor, né, que acaba se provando com o menor risco, que no final do dia se acaba sendo o menor risco é uma menor taxa de risco, né, então um retorno maior para quem investiu no papel. Enfim, eu também teria aqui bastante coisa para comentar, né, mas da experiência, mas eu acho que para deixar assim um pouquinho do que eu vejo, né, acho que o momento foi muito, o ano 2020 está sendo um ano de prova para os negócios que se posicionem, que tem no DNA essa questão socioambiental, né? E uma coisa que só para concluir, eu acho que tudo é uma jornada, né? Para nós que estamos nas empresas, a gente aprende muito, né? Não tem, assim, às vezes eu vejo muita empresa sendo cobrada, né? Tem muito ativismo em ESG hoje no mercado, que eu acho que é legal para pressionar, né? Agora, as empresas também estão numa jornada de aprendizado e estão numa jornada de melhoria. Eu acho que essa é uma continuidade que ao longo do tempo nós vamos ter e que as empresas vão se adaptando e vão dando cada vez mais atenção e respostas a uma sociedade, aos investidores que pedem esse tipo de compromisso, né? Muito obrigado, Odimar. Eu acho que você colocou o tema de forma muito precisa e, de fato, a motivação, um pouco a chamada à ação desse painel aqui, essa chamada da parte da sociedade. Olha, temos muitas perguntas e pouco tempo, então eu acho que vamos fazer uma pergunta. Para aqueles que fizeram perguntas por escrito, vamos tentar organizar ex post uma resposta da parte aos quais foram dirigidas essas perguntas. Então, eu gostaria de fazer uma rodada última, muito breve, e fazer a resposta de forma sucinta, mas, aliás, além disso, as considerações finais, cada um, porque realmente estamos ficando sem tempo. Então, para a Juca, a pergunta, para os três, a mesma pergunta. O que acham, assim, manchetes, que a gente deve fazer, o que o Brasil tem que fazer, que faz falta, para que o Brasil dê um salto no mercado de títulos temáticos? Acho que todo mundo compartilha a ideia que é uma fonte muito promissora para destinar financiamento para a lacuna de infraestrutura. O que faz falta? O que faz falta? Então, Juca, a palavra com você. Ok, obrigado, Morgan, pela questão. Eu acho que esse salto ele já está acontecendo, né? A gente já percebe ele acontecendo, tanto do lado dos reguladores quanto dos participantes, a própria B3, né? Fazendo parte desse salto, né? Do lado dos investidores, eles estão buscando diversificação. A gente está também em função da pandemia, um cenário de juros baixos, tem incentivado os investidores a buscarem diversificação de investimentos. E aí o próprio impacto da pandemia em si, né? O impacto social que ela gerou, combinado com alguns desastres naturais que infelizmente a gente acaba presenciando, tem chamado a atenção, né? E aí outros investidores, né, por exemplo, a carta do Larry Fink, né, o CEO da BlackRock, que por sinal é a gestora de um ETF nosso também, do ICO2, né? Eles têm movido as empresas, enquanto investidas, a tomarem posicionamento. É uma pauta relevante dentro do Fórum Econômico Mundial de Davos, né? E a gente sabe que isso é pauta e é importante, né? E aí também acho que o próprio Divan comentou, né, da pressão que a sociedade faz em relação às empresas, né? Quanto maior as suas empresas, você tem a responsabilidade, além da responsabilidade direta com o acionista, do ponto de vista de retorno e tudo mais, mas as empresas estão sendo cada vez mais cobradas.
cobradas de responsabilidades no segmento tanto social quanto sustentabilidade, governança. Isso é uma pauta que está muito forte, muito presente, né? Então, eu acho que essa é a construção, acho que a gente está fazendo aqui junto com o CVM, Banco Central, FEBRABAN, o próprio BID, né, e tantos outros atores. A gente entende que a pressão já está acontecendo e a gente também tem que estimular, né? A gente estimular isso de todos os meios possíveis, a B3 colocar isso na agenda, falando muito disso. Quanto mais a gente puder falar e dar visibilidade, fazer as empresas conversarem entre si, a gente acelera essa pauta. Assim que é a visão aqui da B3. Ótimo, muito obrigado. Então, passo então a palavra para o Vasco, por favor. Pode dar um pouco a visão da parte do CVM, por favor. Obrigado. Quando temos um objetivo, nós sempre olhamos para onde gostaríamos de estar, né? Mas a gente tem que pensar também onde estávamos. E eu não posso deixar de mencionar, concordo com o Juca que estamos avançando, a gente não pode deixar de mencionar aqui nessa conclusão o trabalho enorme, não da CVM, mas das 200 entidades que estão no Laboratório de Inovação Financeira, essa ideia visionária que o BID trouxe à CVM há 3 anos atrás, né? Quem imaginaria que 3 anos depois nós estaríamos quase 600 pessoas trabalhando em diferentes temas, discutindo taxonomia e fazendo uma semana do investidor com dezenas de eventos tratando dessa temática. Então, acho que esse papel de mudança de cultura, de mindset, eu registro aqui um agradecimento a todos os participantes, alguns estão aqui, como a B3, grande apoiador em vários temas, e ao BID, por ter sido aí o construtor desse trabalho que hoje se materializa numa parceria formal. Daqui para frente, vamos ter várias ações regulatórias, a CVM... E essas ações regulatórias serão também certamente cada vez mais alinhadas com os demais reguladores. É necessário uma concertação no país para que a gente tenha uma resposta que seja ao mesmo tempo efetiva, mas concertada, equilibrada entre os diferentes mercados. Então, o próprio Lab já tinha isso, né, quando trouxe para lá a Previc, a SUSEP, os ministérios, para que a gente debata esse tema. E certamente a nossa atuação regulatória, como já foi antecipado, vai tratar disso, mas sem abrir mão daquela preocupação com os custos de observância, com a eficiência e de propor coisas que façam sentido. A regulação não vai resolver tudo. O passo seguinte, à medida que a regulação for mexendo, será certamente a supervisão. Enfim, esse papel aí da CVM como supervisor é muito moldado pelo que a regulação vai colocar como obrigação ou com melhores práticas. Ele é fundamental para garantir essa credibilidade. Então, eu vejo nos passos seguintes, não só esse encaminhamento, mas uma expansão das ações em coordenação com reguladores, ministérios, inclusive na região. Nós temos um papel importante na América Latina, é um dos mercados mais importantes e temos aí uma oportunidade única de exercer essa vocação com plena capacidade e sucesso. Obrigado. Muito obrigado, Vasco. Concordo 100%, totalmente com o que o senhor colocou aí, com relação à oportunidade e à necessidade de passo certos, um tras outro, para a construção coletiva desse mercado aí. O Divan, pode compartilhar da sua experiência já emitendo o que falta para deslanche ainda mais vigoroso desse mercado? Olha, Morgan, eu diria o seguinte, nós estamos numa velocidade boa, tá? Eu acho que a gente está numa jornada. Eu tenho percebido assim o quanto este tema está sendo discutido em vários fóruns, né? O quanto tem surgido dúvidas, tem surgido, né? Tem casos que estão acontecendo e que são usados como exemplo para debate, né? O que fazer, o que está certo, o que está errado. Então, eu diria o seguinte, que nós estamos num momento aqui no Brasil muito, muito positivo desse tema ESG, numa aceleração da jornada. Né, eu diria, eu acho que tem que ter essa questão da regulação, né, organizar para evitar os exageros. Sempre quando tem uma onda muito grande, né, vem os exageros juntos. Né, eu acho que aí o Vasco falou bem sobre isso, né, ele tem uma regulação para controlar isso, né, porque eu entendo que nós estamos no início de uma jornada, de uma onda muito forte desse tema. Setores que não emitiram ainda, que não se beneficiaram disso, como foi mencionado durante
os painéis anteriores, acho que vão emitir logo, vai ter uma demanda muito grande, na minha visão. Então, eu diria que a gente está num momento muito positivo. Acho que o cuidado que ficaria é que a regulação não fosse demasiada, né? Não fosse, a gente tem que deixar o mercado, tem que deixar as coisas acontecer e tentar cercar os excessos, né? Mas, e aí acho que tem um ponto de ajuste que os reguladores, né, vão com certeza buscar para poder estimular o mercado. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente o Brasil, né? Ele tem vocação ambiental, né? Então acho que o Brasil ele tende a se beneficiar no mercado internacional desse tema, porque o Brasil ele tem essa vocação ambiental. Eu acho que o Brasil está se habilitando para isso cada vez mais. Então eu vejo muito positivo assim tudo que está acontecendo e eu acho que não. Eu acho que tá essa velocidade, essa aceleração tá muito grande agora no momento aqui no país. Obrigado pelo convite aí por participar desse painel. Não, obrigado, senhor. É super interessante ter a visão de alguém que já emitiu, né? Que já está assim na arena dos feitos, não? Das emissões feitas. Então, eu acho que vocês... tenho aqui uma lista de perguntas, vou fazer uma só primeiro peço para Maria contestar, porque foi de fato dirigido para ela. Depois, de pronto, se a gente tem tempo, peço para o Vasco também complementar. A pergunta vai com um sector específico, que é como enxerga a possibilidade de ampliar o uso de títulos verdes para aprovação, após a aprovação de um novo marco legal brasileiro para saneamento, água e saneamento, né? E a apertura para privatizações. Você acha que isso é de fato uma oportunidade grande? Pode contestar essa pergunta, Maria, por favor? Com muito prazer, Morgan. Como já disse na apresentação, sim, acho que é um potencial tremendo. O Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente tem a sorte de ter a liderança deles no nosso Laboratório de Inovação Financeira, justamente o Grupo de Finanças Verdes, tem um subgrupo só de água e saneamento, né? Eles, recentemente, justamente já só com essas reformas regulatórias, já captaram com investimentos privados alguma coisa como 4 bilhões de reais em água e saneamento. Houveram 18 debêntures nesse setor, infelizmente não todas e não ainda aproveitando do mercado de títulos verdes e sustentáveis, tá? A gente vê um enorme potencial, porque vai haver um crescimento do uso do mercado de capitais para captar. Existem instrumentos que a gente está discutindo justamente dentro do Lab para poder até incentivar mais desse tipo de debêntures, mas eu acho que um pouco, voltando até ao painel que a gente teve aí também, até na parte internacional, a responsabilidade desses investimentos mostrarem que tem um impacto ambiental em termos de melhor tratamento de água, redução de gás de efeito estufa, uso eficiente de energia, infraestruturas resilientes. A gente tem obrigação de promover, sobretudo quando a gente diz que está trazendo o setor privado para aumentar a eficiência das infraestruturas, a gente tem obrigação de promover que essas infraestruturas sejam sustentáveis. Por outro lado, a gente também tem a obrigação de poder acompanhar e ajudar esses emissores a poderem mostrar, de repente, o que já estão fazendo, né? Água e saneamento também, além da parte ambiental, tem um impacto social tremendo, né? A gente sabe que a maioria dos projetos que financiam água e saneamento resultam em melhor qualidade de vida nas populações em volta, trabalho para catadores, economia circular, tem um impacto enorme social também, que muitas vezes não é valorizado. Então, eu acredito que sim, é uma área onde já está crescendo o mercado, já se está captando muito mais investimento privado, a reforma regulatória teve um impacto importante, e acho que aí é onde a gente está podendo ajudar a BID, né? Toda a equipe aqui da CVM, B3, pensar um pouco como é que a gente pode ajudar agora esse mercado que está saindo adiante a poder captar melhor e demonstrar melhor esse impacto em sustentabilidade. Obrigado, Mor. Não, obrigado a você, Maria. Eu só acrescentaria que esse é um mercado, esse é um setor no qual o BID temos uma grande atuação, uma carteira de mais de $1 bilhão em execução, e onde a gente enxerga também que estamos muito preparados para ajudar
tanto a estruturação do projeto, para lembrar o que tinha colocado aí o Anthony no painel anterior, quanto a colaborar na missão. Então, e é de fato uma oportunidade enorme por causa da nova lei. Acho que acabou o nosso tempo, então eu gostaria só agradecer, se vocês podem me acompanhar no reconhecimento da liderança que tem o Juca lá no B3, de reconhecer a possibilidade de criar valor de longo prazo para seus investidores, para os que transam lá no mercado, e realmente esse compromisso de parte deles para promover, para criar e acompanhar o desenvolvimento do mercado. O Vasco também, seu papel dentro do regulador para, de novo, reconhecer a necessidade, criar consciência, criar normativa e acompanhar a supervisão para procurar esse balanço essa ponderação entre segurar transparência total, mas não inibir o desenvolvimento forte que tem sido colocado aí pelo Odivan, e o Odivan mesmo, pela atuação dentro do mercado, criar e emitir título. Então, acho que foi um painel muito estimulante. Gostaria de agradecer mais uma vez aos três e a liderança que cada um tem dentro das instituições que vocês estão representando hoje. E reforçar uma mensagem aqui com meu colega, com a minha colega, a Maria. A gente está à disposição, está realmente muito empolgado no trabalho de acompanhar todos juntos a construção dessa pauta conjunto, né? Achamos que é uma oportunidade fantástica para o Brasil e estamos muito orgulhosos de ser parceiros de vocês nessa pauta. Então, muito obrigado por participarem, muito obrigado pelo esforço e muito obrigado aos que nos acompanharam. Qualquer pergunta que ficou sem atender, vamos fazer nosso melhor esforço para atendê-la. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.